Olá, gente! Como vão todos? Tudo bem? Bom, seguimos então nessa semana. Hoje é quarta-feira e vamos seguir com o nosso tema maravilhoso dessa semana, que são cabelos cacheados. Muitas pessoas me procuraram pelo direct para ter um pouco mais de esclarecimento sobre esse assunto. Inclusive, duas mulheres me procuraram dizendo que estavam tentando tomar coragem para fazer a transição e aí depois que viram o vídeo decidiram, iniciar esse processo. E uma cliente de Porto Alegre, ex-cliente, porque recém fazem 5 meses que eu não tô mais lá, ela entrou em contato pelo meu WhatsApp e disse: nossa, Cacá, eu já tinha seguido a dica de cortar um pouquinho o cabelo, pelos motivos que falamos no vídeo de segunda, né? E aí ela cortou 2 centímetros do cabelo. Já passei para ela um pouquinho do que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, que é sobre a finalização. Ela disse: nossa, já vou começar a fazer hoje, eu tô amando. Então eu vi que o vídeo de segunda deu bastante repercussão, assim, sabe? Então achei bem interessante porque a mulherada tomando coragem para assumir os seus cachos, para dizer sou cacheada mesmo e acabou o assunto. Então eu acho que esse é o caminho certo, tá? Como a gente fala, em sua maioria, aqui no canal, para profissionais da beleza, claro que muitas pessoas que não entendem tanto de cabelo também assistem, mas em sua maioria são profissionais como eu, que querem algumas dicas específicas para melhorar ainda mais, para personalizar ainda mais o atendimento dentro do salão, para, nesse caso, cabelos cacheados. Então, como nós falamos no vídeo anterior sobre formação de cacho, estrutura, como que ele se forma, crescimento, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a melhor finalização para cabelo cacheado. Obviamente que se tu tá dentro do salão, o ideal seria que fizesse um bom tratamento para cabelos cacheados, deixando no máximo 20 minutos a máscara no fio, que sabemos que com calor ou aquelas máscaras que precisam da adição de calor, que são pouquíssimas hoje em dia, mas de repente algum tipo de cauterização, enfim. Até onde vai o meu conhecimento, as máscaras para cabelos cacheados, a sua maioria ou todas praticamente, não há necessidade da aplicação do calor. Até porque o calor, a única função dele é dilatação da cutícula para que os nutrientes, todos os produtos, todos os ingredientes que formam aquele tratamento vá ser conduzido mais rápido para dentro do fio. Obviamente a gente tem um resultado muito mais rápido, muito mais efetivo. Mas em sua maioria nenhum leva calor, até porque a tecnologia dos produtos, falando profissionalmente, hoje estão super avançadas e não há mais a necessidade desse processo, a não ser para algum tipo de cauterização, seja quente ou a frio, tá? Quando falamos então de uma boa finalização, obviamente que no salão a gente vai optar pelo difusor. Digamos que um material que já há algum tempo não era utilizado, que muitos salões não tinham e estão tendo que adquirir, ou que estavam lá naquela prateleira empoeirada que a gente teve que ir lá tirar o pozinho, passar um espanador, um paninho, para poder fazer a utilização dele. Até porque hoje existem salões especializados somente em cabelos cacheados. Cacá, mas isso já existia. Inclusive no Rio de Janeiro tem uma rede de salões que é exatamente essa especificação. Remoção de alisamento, alinhamento e valorização do cacho. Não, eu sei. E já faz bastante tempo que essa rede de salões no Rio existe. Inclusive eu fiz uma visita com vela lá. Achei interessantíssimo. Claro que já existe. Mas nesse momento, falando globalmente, é o momento em que as cacheadas estão se libertando. E é o nosso momento de incluir serviços dentro do salão de beleza. O que a cacheada espera? Rapidez. Elas não têm essa paciência. Ou corta tudo, e fica com o cacho, mas a maioria delas tem um cabelo de médio para longo, então não é tão fácil assim passar pela transição, aguardar meses com aquele cabelo metade cacheado, metade liso, Nem todas têm a coragem de deixar crescer um pouco e cortar, e assumir de uma vez. Então a maioria passa pelo processo mesmo de
ambientação do cacho e aquela metade lisa e aquela metade cacheada. Existe o processo de fitagem, né, que é um processo que já é bem antigo, era utilizado inclusive na década de 20 e 30, mas para fazer penteados, mas voltou a toda agora. E é um processo que ajuda bastante a evoluir, a evolução do cacho, a começar a fazer o fio entender que agora ele precisa voltar a modelar esse cacho, que é o processo onde você pega o cabelo e vai enrolando mechas de no mínimo 1 centímetro, né, de largura, e vai enrolando com o dedo, enrolando com a ajuda de um bom finalizador, e depois acomoda e vai para a próxima. Leva tempo, gente? Leva tempo, leva a nossa paciência, mas também o que a gente ganha? A fidelidade da cliente, aquele olhar de satisfação quando ela se olha no espelho e ela vê, nossa gente, o que é este cabelo? Este cabelo tá bafo. Então, o processo de fitagem é uma ótima finalização para que a gente ative ainda mais a rapidez da formação desse cacho. Outro detalhe, se você não vai fazer esse processo ou simplesmente é um cabelo rebelde, que não forma o cacho, mas ela não tem nenhum tipo de alisamento, a questão é encontrar um tratamento correto para a remoção de frizz, para a devolução de elasticidade. A finalização após o diagnóstico feito e após a aplicação de um bom tratamento específico para cabelo cacheado seria aplicar um finalizador, de preferência da mesma linha que vocês utilizaram para acompanhar os nutrientes que aquela linha já possui, para casar, né, os ingredientes, os nutrientes, para continuar esse tratamento, para ser um tratamento continuado com tudo que vocês aplicaram, de shampoo, máscara, condicionador, enfim, ou até mesmo algum tipo de óleo, algum tipo de ampola, enfim, cada linha profissional tem uma forma de trabalhar, produtos diferentes, e finalizar com o mesmo finalizador, certo? Os finalizadores para cabelos cacheados, eles devem sim ou não ter proteção térmica? O ideal seria que sim, nem todos contêm. Porque entende-se que o finalizador para cabelo cacheado, obviamente ela vai aplicar e não vai colocar calor para secar. Mas, caso a finalização no salão, que vai ser feita com o difusor, caso o seu protetor térmico, caso o seu finalizador não tenha proteção térmica, primeiro, antes do finalizador, aplique um protetor da mesma marca ou de qualquer uma que vocês tiverem, e em seguida vocês apliquem o finalizador para cachos. Então verifiquem, isso é muito importante. Caso for ser utilizado o difusor, que automaticamente é um calor. Mesmo a gente não fazendo o processo da escova, que obviamente sensibiliza o fio, a gente tem a parte do calor, né? Então, querendo ou não, necessita de alguma proteção. Ela não precisa ser máxima, mas ela precisa de uma proteção. Aplicou, caso o finalizador não tenha um protetor térmico, aplicou o finalizador, lembrando que não é a quantidade e sim a aplicação correta. Eu não preciso colocar metade de um frasco de um finalizador para o cacho ser formado. O que vai fazer o cacho ficar bem formado e modelado é o tratamento que você fez antes e a forma com que você vai aplicar o difusor. O difusor, de preferência, eu não vou aplicar na cliente com a cliente sentada. Eu vou deixar a cliente escorregar um pouquinho na minha cadeira e com aquele encosto da cadeira, se for mais baixo, eu coloco até aquele encosto para maquiagem ou para depilação facial, enfim. Eu deixo ela bem acomodada aonde o cabelo dela vai ficar totalmente livre para eu poder trabalhar atrás. De preferência que vocês coloquem, quando for fazer essa finalização, sentem. Gente, é sério isso. Se vocês não fazem isso para finalizar um cabelo com difusor, façam, vocês vão ver que faz toda a diferença. Porque vocês vão ter aquele cabelo como se fosse um cacho de uva nas mãos de vocês. Imaginem que vocês têm todo aquele cabelo, se vocês sentam num mochinho, num banquinho, qualquer coisa que vocês fiquem mais na altura do cabelo dela. E aí vocês vão com a mão, amassando bem de leve e colocando o difusor, tudo com muito cuidado. Porque se eu coloco o difusor muito tempo num lugar só, ele vai começar a dar frizz. Eu vou secar e ele vai dar frizz.
A intenção do difusor não é secar totalmente o cabelo cacheado, e sim modelar o cacho. Então a cliente possivelmente não vai sair com o cabelo 100% seco lá de dentro do salão. Ela vai sair com o cabelo cacheado, modelado, finalizado, perfeito, incrível, maravilhoso. Mas não 100% seco. A intenção não é secar. Se eu quero secar, eu vou fazer uma escova. A cliente vai sair com o cabelo levemente úmido, mas essa é a intenção. Porque daí a finalização ela fica perfeita. Outro detalhe é que, além de eu não colocar uma quantidade absurda, porque não é a quantidade, é a maneira com que eu vou levemente amassar esse cabelo e aplicar o difusor espalhando ele nesse cabelo, não esperar uma parte secar, até porque a gente vai queimando, porque esse processo está parado. O difusor eu não faço assim, eu deixo ele parado, 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 em toda a região do cabelo cacheado. Eu não fico com ele parado aqui até essa mecha secar, senão eu vou queimar. Então eu vou deixar ali, posso contar uns 10 segundos, passo para o outro lado mais 10 segundos, passo para as pontas 10 segundos, com a ajuda delicadamente da mão. Se eu deixo muito tempo no lugar, além de eu sensibilizar essa fibra, mesmo tendo a proteção, porque é muito tempo com calor parado num lugar só, eu vou secando em excesso e eu vou levantando o frizz desse cabelo. No final ele não vai ficar bom, ele não vai ficar bem finalizado, ele vai ficar seco e com frizz. Então a necessidade de dividir esse tempo em todo o cabelo é muito importante. Outro detalhe importante é que o ideal é que para uma finalização com o difusor eu coloque finalizadores leave-ins, creme sem enxágue um pouco mais espesso, mas em pequena quantidade. E para indicar para cliente levar para casa, que provavelmente em sua maioria ela não vai secar com o difusor, finalizadores mais fluidos. Lembrando que eu preciso muito indicar para cliente não colocar quantidades grandes. Uma indicação bem legal que eu gosto muito de falar para as minhas clientes fazerem em casa, que é fácil, é antes de ela colocar o finalizador, ela tirar bem o excesso da água com a toalha, bem. E aí ela coloca uma toalha, pode ser a mesma que ela secou o cabelo, de preferência menor, não precisa ser pode ser uma de rosto, uma menor. Ela coloca aqui, e aí ela coloca o cabelo dentro e enrola. Vai enrolando e acomoda aqui. Com certeza vocês já sabem esse truque, né, para finalizar o cabelo. Mas o ideal em casa é a gente indicar para cliente não colocar o finalizador antes disso. Deixa ali uns 5 minutos. Quando ela tirar, o cabelo dela já vai estar cacheado. Aí ela vai espalhar o finalizador na mão e aplicar no cabelo. Então essa leve e pré-secagem que ela fez enrolando o comprimento e pontas do cabelo cacheado dentro da toalha, ela já está ajudando a formar o cacho. Soltou, aí bem de leve eu vou aplicando e amassando esse cabelo e removendo se existe algum frizz com o finalizador. Com a sujeirinha que ficou do resto do finalizador, aí eu vou subindo sem encostar na raiz esse finalizador, sempre respeitando 2 ou 3 centímetros, sempre em uma quantidade não tão grande. A grande questão do cabelo cacheado é que a cliente ela quer lavar todos os dias para que o cacho fique bonito, ela coloca muito finalizador, não é removido totalmente apenas com uma lavagem de shampoo. E ainda pior, tem pessoas que deixam um pouco do condicionador para ajudar a finalizar. Esse cabelo começa a ficar pesado com excesso de frizz porque vai perdendo a hidratação, não tem movimento porque os fios eles vão ficando aglutinados pelo excesso desse produto que a gente não consegue remover. Por isso que às vezes chega cabelo cacheado com 2 ou 3 dias sem lavar no salão e a gente tem que fazer 2 ou 3 aplicações de shampoo para poder remover tudo totalmente. É por isso. Então indiquem para a cliente que ela não precisa lavar todos os dias. Um dia sim, um dia não é o suficiente, mesmo cabelos cacheados com espessura fina. E que se ela colocou o finalizador hoje e ela não vai lavar no outro dia, ao invés dela colocar finalizador na mesma quantidade do dia anterior, ela vai, em primeiro lugar, borrifar água em todo o cabelo,
massagear, eu digo massagear porque amassar é tão feio, né? Massagear levemente, né? Amassar levemente os cachos e aí depois desse cabelo já praticamente pronto, eu vou colocar uma moedinha na mão do finalizador, ou seja, 3 vezes menos a quantidade que eu coloquei no dia anterior, porque se eu não lavei ainda tem ali produto. Com a água eu ativei a memória desse produto e aí com esse pouquinho que eu coloquei agora, o que que eu fiz? Eu finalizei este cabelo, eu dei um toque final, eu esculpi esse cabelo para poder passar o dia inteiro com ele perfeito. Ai, a pessoa fala, né? Nossa, próxima vez eu vou botar um copinho de água aqui. Mas é que eu não quero que vocês percam nenhum detalhe. Gente, tá sendo muito legal falar sobre cabelo cacheado, porque tá dando uma repercussão bem grande e eu acho que tem muita mulherada aí realmente, como eu falei no início do vídeo, se libertando, tá? Não esquece que nós temos vídeo na próxima sexta também, amanhã tem Você Sabia e tem novidade no Você Sabia do Insta na semana que vem, que eu vou contar lá no Insta, hoje ou amanhã, ainda não sei o que eu vou fazer, mas vai ser bem legal. E vídeo na próxima sexta, tá? Esse vídeo ele vai sair mais à tardinha, então eu repito que eu tô muito feliz com o engajamento de todos, com os comentários. Não esqueçam que quem ainda não se inscreveu, assiste e se inscreve. Aliás, primeiro se inscreve e depois assiste. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhem com aquelas pessoas que vocês acham que pode ser, inclusive, até cliente do salão, enfim. Com aquelas pessoas que vocês acham que vão gostar desse conteúdo. Não esqueçam de curtir e comentar, é bem importante porque o YouTube entende que esse assunto é relevante e leva para mais pessoas, porque a nossa intenção é ajudar aí no conhecimento da maioria uma maior quantidade de pessoas que a gente conseguir, certo? Então amanhã vai lá no Insta, Cacá Couto Oficial, assiste o nosso Você Sabia, que são dicas para as clientes finais e inclusive compartilhem lá na lista de transmissão de vocês, porque eu tenho certeza que elas vão adorar. Até sexta, obrigada mais uma vez e que Deus abençoe a todos.